Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos dar continuidade à nossa lição semanal, onde estamos estudando sobre a dependência do filho e o cuidado do pai. Isso é realmente maravilhoso, né? Dando continuidade aqui ao raciocínio que nós concluímos ontem, né? Falando do filho, que diz claramente que os judeus deveriam crer naquele que enviou o filho, né? O filho lança toda a honra e toda a glória para o pai. Hoje, na terça-feira, nós temos a pergunta 5 e a 6, e a pergunta 5 diz assim: ao receber poder e honra do Pai, Jesus se tornou autossuficiente, agora ele poderia agir sozinho, sem depender do Pai, sem precisar do Pai, é isso que acontece? Essa pergunta ela é importante, porque ela vai solucionar uma série de questões que as pessoas têm. As pessoas que aprenderam que Jesus Cristo aqui na Terra era um Deus, né? E nós vamos ver que não é bem assim. Veja em João 5,30 como é que Cristo diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele continua insistindo para os judeus, que eles devem olhar para aquele que o enviou. Ele está ali para exaltar, para revelar, para dizer as palavras daquele que o havia enviado. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai, para retransmitir as mensagens que o Pai havia mandado através dele para a humanidade. E o primeiro povo que deveria receber essas mensagens era exatamente aquele povo, o povo judeu. Os líderes religiosos, ali os fariseus, deveriam ser os primeiros, já que eles eram os guardiões dos manuscritos, né, dos escritos que havia naquela época. Os rolos dos livros estavam sobre a sua tutela. Então eles eram os que viviam para examinar essas escrituras. Eles deveriam saber mais do que qualquer outra pessoa, portanto deveriam estar esperando o Messias chegar para ouvi-lo, para obedecê-lo, para entregar todo o comando nas mãos deles dele e auxiliá-lo em toda a sua obra. Mas é o contrário, Cristo continua insistindo aqui, né? E em relação a essa questão da autossuficiência, fica muito bem claro na primeira frase de Cristo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Mesmo no verso anterior, no versículo 22 e o 27, ele dizer que o Pai ninguém julga, mas deu a ele, a Cristo, o poder para que ele fizesse todo o julgamento. Mesmo recebendo essa autoridade, Cristo ainda diz: mesmo assim eu continuo dependendo do Pai. Mesmo recebendo toda a autoridade para julgar, eu ainda julgo escutando as suas orientações. Veja só com que clareza, né, o Senhor Jesus fala. É muito claro, muito simples. Cristo deixa bem claro que mesmo recebendo toda essa autoridade, ele continua seguindo as orientações do Pai, recebendo todo o poder e autoridade. Isso é muito claro, né? Isso é muito preciso. Não é nem necessário que as pessoas, os teólogos, dediquem tempo para explicar para a gente o que esse verso aqui está querendo dizer, porque ele é muito claro, ele é muito objetivo, né? É verdade que a igreja, completamente alienada, né, pelas filosofias que formaram as doutrinas da igreja atual, uma igreja
cujas doutrinas não têm base, não usam a Bíblia como base para defendê-las, para alicerçá-las, né? Mas usam uma dialética, né? Uma retórica velha, cansativa, uma reza que se repete ao longo dos anos, fora da Bíblia. Eles inventam tudo, né? Eles leem esse verso aqui e dizem assim, tá vendo? Olha, esse verso aqui está dizendo que Jesus é autossuficiente, ele não depende mais do Pai, não. Ele está dizendo aqui, olha, eu posso fazer tudo de mim, eu sou Deus, eu faço tudo do meu jeito, eu sou Deus igual ao Pai, portanto eu não preciso do Pai, eu sou igual a Ele, eu tenho os mesmos poderes que Ele tem, eu sei tudo que Ele sabe, eu já não dependo dele. Então eles falam desta forma quando a Bíblia fala diferente, né? Isso é tão difícil que esta verdade simples, objetiva, né, como diz a Escritura Sagrada, né, como é recomendado inclusive por eles mesmos, para entender a Bíblia no seu óbvio sentido. E aí quando a Bíblia é óbvia demais, que vai contra o seu ensinamento, eles anulam o óbvio sentido para se abraçar com a velha filosofia, né, para continuar o povo sem ler a Bíblia e repetindo discursos retóricos, se apegando àquilo que realmente não vem das Escrituras Sagradas. Mas nós, os sinceros que estão buscando a palavra de Deus, a verdade que vem direto das Escrituras, a gente não pode aceitar tudo que os teólogos dizem, quando as Escrituras Sagradas está falando de maneira clara, óbvia, né, objetiva, sobre determinado assunto. Até porque a gente não pode se comportar como sendo bárbaros para a nossa própria língua. Que o Senhor nos dê essa coragem, nos dê esse discernimento, para que essas doutrinas tão objetivas, tão óbvias que as Escrituras ensinam, a gente não se deixe levar, né, pela força da cultura, né, pela força da tradição religiosa que tem escravizado muita gente aí. Dando continuidade, meus amados, agora a sexta pergunta nos traz mais uma pergunta importante, né, mais um questionamento que vai fazer a gente refletir bastante sobre esse contexto que é muito importante para a gente definir quem é Deus, quem é Jesus, para que a gente não incorra no pecado da idolatria, para que a gente não faça de uma pessoa que não é Deus um Deus, para que a gente diminua alguém ou que a gente exalte alguém indevidamente, diferente do que as Escrituras estão ensinando, diferente daquilo que Cristo ensinou, diferente daquilo que o Pai inspirou homens, né, através de Cristo para nos ensinar a verdade. Então, na sexta pergunta, nos traz aqui mais um questionamento. Por que o Pai conferiu tamanho poder ao seu Filho? Por que o Pai deu ao Filho um poder tão grandioso para ele julgar todas as criaturas, julgar todos os seres humanos aqui da Terra, inclusive até os anjos, né? Os anjos caídos, como dizem na tradição religiosa, né? Os anjos caídos, aqueles que acompanharam Satanás na rebelião que ocorreu nos céus. Pois bem, João 5,27 diz assim: e o Pai deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Pai só deu autoridade a Cristo para que ele pudesse julgar os homens, porque ele é Filho do homem. E aqui não é necessário que a gente se esforce muito para entender o porquê disto, basta que nós entendamos a forma como Deus, desde o princípio, vem julgando as coisas, vem julgando as pessoas, julgando inclusive seu próprio povo. Um Deus justo, não é que uma pessoa que é tão justo que ele não cobra nada de ninguém sem dar as condições para que a pessoa faça, sem capacitar a pessoa antes. Ele nunca julga ninguém quando essa pessoa julga para condenar, sem que se essa pessoa estava na ignorância, não tinha o conhecimento, né,
Deus é muito justo, Ele é muito perfeito. Então, partindo desse princípio, o Senhor, sendo Ele o juiz de todos os juízes, Ele não diz quem vai julgar sou eu, porque eu sou o único onisciente do universo. Ele não diz isso. Ele diz assim, não, eu vou confiar esse julgamento a meu filho, porque ele foi ser humano. Então ele sentiu na pele toda a dificuldade que o homem sente. Ele foi tentado em tudo, à semelhança de todos os seres humanos. Ele sangrou, ele sentiu a dor da traição quando o amigo traiu ele. Ele sentiu a dor da rejeição quando os amigos rejeitaram. Ele sentiu a solidão, a dor do abandono quando os seus discípulos o abandonaram e o deixaram só. Ele sentiu a dor da ingratidão quando todas aquelas pessoas que ele havia curado, multidões, incontáveis a quantidade de pessoas que ele havia curado, os cegos que abriram os olhos, os leprosos que não tinham mais chance de viver, estavam condenados à morte, foram purificados por ele, Muitas pessoas, dos mais diversos males que padecia, aquelas pessoas, ao invés de partir ali para libertá-lo, muitos deles começaram a gritar, crucifica-o, Já imaginou que tamanha ingratidão, como foi que Jesus Cristo se sentiu, Quando tomou ali aquela via dolorosa, seminu, antes de ser crucificado na cruz do Calvário como nu, completamente nu, mas seminu, numa humilhação, motivo de chacota, de risos, Olha, era algo assim, aos nossos olhos humanos, insuportável, Se nós nos colocássemos no lugar de Cristo, um exercício importante que a gente tem que fazer, deveria fazer, a gente iria perceber que era algo insuportável para a gente. Era muita indignação, que nós sentiríamos se estivéssemos no lugar de Cristo vendo aquela situação toda, Terrível. E aí, porque Cristo passou por tudo isso e entende a dificuldade de cada ser humano, A dificuldade que ele passou, quando teve fome, quando teve sono, teve tanto sono, estava tão cansado, que praticamente desmaiou na popa daquele barco, quando o barco estava quase indo a pique, quase naufragando, e os discípulos ali o acordaram. Então, nós vamos encontrar inúmeras passagens bíblicas mostrando, referindo-se a Cristo, como alguém que sentiu todas as nossas necessidades. Todas, sem exceção. Então, é por causa disso que ele tem autoridade em si mesmo e todas as prerrogativas para dizer para mim, para você, para qualquer pessoa, dizer assim, olha, você poderia ter vencido esse pecado, você não venceu porque você não quis, foi dado, a voz do Espírito falou a você, mas você escolheu, você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de escolher, de decidir, e você escolheu por esse lado. Muitas vezes eu fui tentado assim, ou esses outros homens aqui, foram tentados do mesmo jeito e venceram. Você não merece o perdão, porque não foi uma vez. Você teve inclusive a oportunidade de se arrepender inúmeras vezes, aqui. O Espírito Santo falando ao seu coração, várias vezes tentou convencer você desta situação, mas você nunca... e é possível, porque não só eu como humano, mas todas essas pessoas fizeram assim. Então ele vai ter toda a autoridade para condenar alguém, como também vai ter toda a autoridade para absolver alguém. Ele vai dizer assim, olha, eu sei o que eu passei de dificuldade. Essa tentação aqui era quase irresistível, porque a carne era terrível, inclinando-se para querer ceder à tentação. Mas eu resisti, e vocês também resistiram. Então eu sei o sacrifício que vocês fizeram para resistir isso, porque eu conheço
né? Eu conheço a força da carne, eu estive nela. Eu fui à terra em semelhança de carne pecaminosa. Eu sei o que é isso. Então já imaginou a autoridade que Cristo tem? A autoridade que ele tem para julgar as pessoas, para um julgamento justo. E o Pai, muito, né, obviamente, a fonte de toda a sabedoria, dá essa honra ao Filho, justamente por causa dessa prerrogativa. Um juiz justo, que não conhece a nossa causa de ouvir falar, não é? Mas ele mesmo é a própria testemunha da condição do homem. Isso é maravilhoso, né? Veja que Deus dá essa autoridade ao Filho, mas não abandona o Filho. Ele continua instruindo, inspirando, conduzindo o Filho em todo julgamento justo. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Isso também nos dá a certeza de que o Senhor jamais nos abandonará. Nem o Pai, nem o Filho. Nunca nos abandonará quando nós o buscamos e confiamos, entregamos as nossas vidas em suas mãos. Estará sempre conosco. Nós não somos autossuficientes. Nós somos completamente dependentes de Cristo, seguindo o próprio exemplo dele. Assim como ele é totalmente dependente do Pai, né? E o Pai lhe dá autoridade, mas ele continua sendo dependente. Da mesma forma, Jesus Cristo comissiona os seus discípulos, lhe dando autoridade sobre demônios, sobre um monte de coisa, né? De coisas mais, autoridade sobre o mal, mas os discípulos, os apóstolos, continuam sendo dependentes de Cristo. Que o Senhor nos dê essa sabedoria e que nós continuemos buscando e agindo conforme o que a Santa Escritura nos orienta.